Olá, alunos do curso de Direito da Faculdade de Santa Maria da Glória, SMG, professor Gustavo Camin, disciplina de Economia e Cenários Globalizados. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam se precavendo, estejam se protegendo aí, para que evitemos toda essa questão do Covid-19, tá? Primeiramente, eu quero dar uma informação para os senhores. Na aula passada, tentamos fazer uma online, pelo Zoom. Tentamos fazer uma transferência ao vivo e não conseguimos aí por N problemas técnicos. Aí, pelo que eu acompanhei, parece que um outro professor também tentou fazer a aula e também não conseguiu por outros problemas técnicos. Tá? Estamos com vários problemas aí, que várias pessoas estão fazendo live, várias pessoas estão utilizando a internet 100%. Então, realmente está complexa a situação de fazermos aulas ao vivo. Com base nessas informações, pessoal, conversamos com a coordenação do curso de Direito, o professor William Sancel, e resolvemos aí, então, voltarmos a fazer as aulas da forma como estávamos, tá? Fazer as aulas gravadas, postar no AVA, e daí os senhores assistem no melhor horário para os senhores, tá? Beleza? Tranquilo? Vendo alguma possibilidade aí futura de fazermos as aulas online novamente, voltamos a conversar. Mas, até segunda ordem, então, vamos fazer as aulas gravadas mesmo. Beleza? Bom, recado dado. Vamos começar aí, então, mais uma aula da nossa disciplina de Economia, tá? Recapitulando, então, da aula passada, nós começamos a ver os agentes do mercado. Nós tínhamos visto as estruturas, como o mercado funciona, e agora estamos vendo os agentes, as pessoas que fazem o mercado funcionar. Beleza? Na aula passada, então, nós vimos o consumidor, que ele é um agente responsável, racional. Vimos aí as duas teorias, cardinal e ordinal. Vimos os elementos de cada uma. Vimos também a teoria do consumo intertemporal. Vimos aí também seus requisitos. Nessa aula, então, pessoal, vamos analisar a teoria da firma, tá? Firma, também chamada aí de produtores, de fornecedores, né? Assim como fizemos na aula passada, então, vamos dar um exemplo do nosso ordenamento jurídico, tá? Novamente, o Código de Defesa do Consumidor nos traz lá que toda pessoa que realiza, então, a produção, a comercialização, entre outros verbos lá, de produtos ou serviços, são chamados de fornecedores. Temos aqui, então, tá, para a economia, que os fornecedores, as firmas, são as pessoas que participam do cenário da produção, ou seja, que produzem, utilizam dos fatores de produção, então, de forma racional. Aqui, a racionalidade do fornecedor, da firma, da empresa, vai ser para maximizar os seus ganhos, maximizar os seus lucros. Beleza? Então, vamos sempre ter em mente que a empresa, ela busca cada vez mais ter lucro. Então, nós vamos analisar aí como os fatores de produção, os custos, o fator do preço, tá? Influencia nessa racionalidade do produtor. Beleza? Então, produtor racional é aquele que busca ter maiores lucros. Sempre vamos ter isso em mente, então. E, novamente, então vamos adentrar na teoria econômica da firma. Tá? A teoria econômica da firma, ela vai fazer a análise, então, da firma, da empresa, do fornecedor, de como ele busca, de como ele resolve os seus problemas para otimizar o seu lucro, analisando sua produção, o preço do seu produto, os seus custos, em um determinado período de tempo, seja esse tempo a curto prazo ou a longo
prazo. Vamos ver certinho essas questões de tempo também no futuro. Assim como na teoria do consumidor, pessoal, nós temos também duas subdivisões, duas subteorias que vão tentar explicar e vão nos explicar o funcionamento da firma, tá? Nós temos aí, então, a primeira teoria, que é a teoria da produção, e a segunda teoria, que é a teoria dos custos. Vamos lá, então, pessoal. Das teorias aí, a primeira que nós vamos analisar, então, é a teoria da produção. A teoria da produção, como o nome diz, ela vai analisar a produção da firma, tá? O que essa empresa efetivamente produz. Então, vão ser análises técnicas, tá? Da produção, da relação quanto produzido pelos insumos, pelos fatores de produção. Então, nós temos aí que a soma da produção nada mais é do que a quantidade da produção nada mais é do que aí a soma dos fatores de produção utilizados, tá? Então, o meu produto total vai ser aí, por exemplo, numa lavoura de milho, vai ser todo o milho que eu colher, por exemplo, sei lá, 10 mil quilos, né, de milho, por exemplo. Essa, então, é a minha produção, é o meu produto total, tá? Nós temos aí como produto total essa questão da soma de todos os fatores envolvidos, tá? Aí, nós temos que analisar, então, essa questão da produção em dois momentos distintos, tá? A curto prazo e a longo prazo. Professor, o que vem a ser curto prazo, o que vem a ser a longo prazo? 6 meses é a curto prazo, 6 anos é a longo prazo? Na verdade, pessoal, a economia não leva em consideração período de tempo exato, tá? 6 meses pode ser curto prazo, como pode ser longo prazo, como nós vamos ver aí, tá? Então, o período de tempo para uma empresa pode ser considerado como curto prazo e para uma outra empresa pode ser considerado como longo prazo. Que vem a ser, então? Vamos levar em consideração que uma empresa tem dois fatores de produção, tá? Trabalho e capital. Vamos colocar aqui os insumos, né? Os bens utilizados lá da terra junto com o capital, tá? Só para ficar mais fácil de analisarmos aqui. Ou podemos levar em consideração os três fatores mesmo: capital, trabalho e terra, tá? Na questão curto prazo, tá? Nós vamos ter aí o quê? Que pelo menos um dos meus fatores se permaneceu fixo, tá? Então vamos analisar aí. O que é mais fácil ser modificado? O fator trabalho. Por quê? Porque se eu precisar de um trabalhador, eu contrato ele hoje, contrato ele amanhã, contrato ele semana que vem. Então, meu trabalhador vai ser o meu fator variável, tá? Vai ser aí o insumo que vai variar. Levando em consideração o exemplo lá de apenas dois fatores, então, o capital se torna fixo, beleza? Ok? Este é o curto prazo. Apenas um desses fatores se mantém estável, não varia. Até porque a curto prazo, uma empresa dessa aí, por exemplo, não conseguiria comprar uma máquina. Conseguiria comprar uma máquina há um mês, há 6 meses, dependendo de onde essa máquina vem. Então essa é a questão do curto prazo, tá, pessoal? O longo prazo, então, ele observa quando todos os meus fatores de produção variam. Então, tanto o meu trabalho quanto o meu capital está variando. Por isso que
A gente pode levar em consideração que longo prazo pode ser 6 meses, pode ser um ano, mas o fator tempo ele não é tão relevante. O que vai ser relevante para nós aqui, tá? Vai ser o nosso fator de produção, se ele varia todos ou se algum se mantém fixo. Se mantendo fixo, nós vamos ter curto prazo. Se todos variarem, vamos ter longo prazo. Beleza? Então, nós vimos ali que nós temos produto total, que seria a soma da produção do meu trabalho e do meu capital. E o meu produto médio, pessoal, é o meu produto total dividido por um dos fatores. Então, vamos analisar aí o seguinte. O meu fator trabalho, eu tenho 10 mil quilos de milho produzidos e eu tenho 100 trabalhadores. Dividindo 10 mil por 100, nós vamos ter aí o quanto meus trabalhadores produziram. Então, esse vai ser o meu produto médio do fator trabalho. No fator capital, por exemplo, nós vamos ter aí 20 tratores, por exemplo. Então, o produto médio do meu capital é os meus 10 mil quilos dividido pelos meus 20 tratores, dentro da minha fazenda de milho que nós estamos analisando, ok? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, 10 mil dividido por 100, vamos ter aí 100 quilos por trabalhador, ok? Um exemplo, tá, pessoal? Vamos levar em consideração que isso é produzido dentro de um mês, tá? Aí nós vamos ter o produto marginal, tá? Como nós já vimos, marginal é quando nós pensamos além da margem. Então, se eu tenho 100 trabalhadores, eu vou contratar um trabalhador a mais. Então, nós vamos ter aí, tá? 101 trabalhadores. Só que esse trabalhador novo, ele vai me produzir 150 quilos por mês. Então, veja que o meu produto marginal, ele aumentou aí, tá? Ele teve uma margem maior do que a dos meus trabalhadores que eu possuía anteriormente. Tá certo? Aqui, então, pessoal, nós vamos analisar a lei dos rendimentos decrescentes. Ah, professor, o que é essa situação? Então, ó, a lei dos rendimentos decrescentes, pessoal, ela traz a seguinte situação, ela traz 3 momentos. Tá? Ela vai se explicar por que ela chama os rendimentos decrescentes, ok? Então, nós temos um primeiro momento, que a partir do momento que eu aumento o meu produto, contratando novos funcionários, por exemplo, o meu produto marginal, ele vai ser superior ao meu produto médio. Então, a minha empresa, minha fazenda, ela vai ter um crescimento rápido, certo? Como nós vimos ali, o meu primeiro funcionário a mais, em vez de produzir 100 quilos, ele produziu 150 quilos mês, certo? Beleza. Qual o problema disso daí? O meu capital ele vai se manter fixo. Então, eu sempre vou ter lá os meus 20 tratores, beleza? Eu vou contratando mais trabalhadores. Só que meu segundo trabalhador, em vez de ele produzir 150, ele vai produzir 140, por exemplo. Tá? Ele vai produzir um pouco menos do que o meu primeiro trabalhador. Mas veja que o meu produto marginal ainda foi superior ao meu produto médio. Tá? Então aqui ainda vale a pena eu continuar contratando, porque a minha produção está no ritmo crescente. Vai chegar um momento aí, pessoal, de que eu vou contratar, por exemplo, a chegar a 120 trabalhadores, tá? E esses meus 120 trabalhadores, eles não vão ter mais produto marginal superior ao meu produto médio. Ou seja,
Esses 20 trabalhadores a mais que eu contratei, lembra que o meu primeiro lá produziu 150, o meu segundo produziu 140? Cheguei no meu 20º, esse meu 20º, junto com todos os outros, voltaram a produzir 100 quilos. Por que eles voltaram a produzir 100 quilos, pessoal? Porque eu mantive 20 tratores. Então, nesse ponto aqui, os meus trabalhadores já estão disputando total aqueles meus 20 tratores, eles estão produzindo a quantidade que eles conseguem produzir com todo o meu equipamento. Aqui, tá? Então, o meu produto marginal, ele tocou o produto médio, chegando no ponto máximo que o meu capital fixo vai conseguir se manter, tá? Esse, então, seria o meu ponto máximo. Aqui vem, então, este é o meu segundo momento, o momento que a minha empresa para de crescer. Por que ela para de crescer, pessoal? Porque a minha produção vai se manter estável neste nível. Por quê? Porque o meu produto médio e o meu produto marginal são iguais. Problema que o meu produto marginal tocou no zero. A partir do momento que eu contratar um novo empregado, o empregado 121, o produto marginal vai ser 90 quilos, por exemplo. Então aqui a minha produção começou a cair, tá? O meu produto médio ele vai ser maior do que o meu produto marginal. Então a minha empresa vai começar a ter vai começar a decrescer. Por isso que a lei é chamada de lei dos rendimentos decrescentes, porque o meu produto marginal ele vai sendo decrescente, ele vai diminuindo cada vez que eu contrato um novo empregado, beleza? E nós temos até o momento que ele chega no zero, que ele se torna igual ao meu produto médio. Chegando nesse ponto, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter que o meu produto marginal está sendo negativo. Então, a minha empresa está tendo prejuízo. Tá? A minha produção já não está mais sendo vantajosa, ela não está subindo. Pelo contrário, ela está começando a diminuir. Aqui nós vamos ter o quê? Funcionários ociosos, vamos ter aí funcionários que não vão estar colhendo, não vão estar utilizando o capital, porque eu tenho mais trabalhadores do que os meus tratores aguentam utilizar ou a minha produção é capaz de crescer, beleza? Então aqui nós temos um problema. Então a empresa tem que ser inteligente em analisar essa questão no curto prazo, tá? Curto prazo, fator capital fixo, de que ela tem um limite que ela pode chegar para não ter prejuízos, ok? E no longo prazo, nós vamos ter os fatores todos variáveis. Então, eu posso contratar lá o meu funcionário 101, 102, 110, e eu posso aumentar os meus tratores também 20, 21, 22, tá? Aí em que então nós vamos ter a análise das escalas, as variáveis em escalas de produção, tá? Nós vamos ter aí também escalas crescentes ou economia em escala. Nós vamos ter escalas decrescentes ou deseconomias de escalas. Ah, professor, que ponto vem a ser isso daí? Então nós vamos ter lá, eu faço um investimento de 10% dos meus trabalhadores, ou seja, eu aumento de 100 para 110, e eu tenho um aumento do meu capital, tá? De 5%. Então eu aumento de 20 para 21 tratores. Esse meu investimento me deu um lucro, me deu um crescimento de 30%. Veja aí que é um crescimento mais do que proporcional, do que o investimento. Então aqui nós vamos ter uma economia de escala. Por quê? Porque nós vamos estar tendo lucro, nós vamos ter vantagens. Beleza? Numa outra situação, tá, pessoal? Vamos lá.
eu faço um investimento na minha fazenda, compro lá mais 4 tratores, então de 20 eu passo para 24 e contrato ali 40 trabalhadores. Passo de 100 para 140. Então fiz um investimento de 20% e 40%. E eu vou ter um crescimento na minha produção, um crescimento no meu lucro de 10%. Então veja que o meu crescimento aí é um crescimento menos do que proporcional. Menos do que proporcional aqui é o meu investimento. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma deseconomia de escala, pessoal. Por quê? Porque a empresa não cresceu no mesmo ritmo ou mais, um ritmo maior do que o investimento que foi realizado. Então, pessoal, retomando aqui, nós acabamos de ver a teoria da produção, então. Como é que a produção responde ao aumento da quantidade de fatores de produção. Beleza? Desculpa. Vamos ver agora, então, a teoria dos custos, tá? A teoria dos custos, então, ela nos analisa a questão do custo em relação à produção, tá? Como nós vimos aí, o proprietário racional, produtor racional, ele maximiza o lucro. Então, para eu poder saber o meu lucro, eu preciso saber o quanto essa minha produção custou para que eu possa ter um determinado preço, para ter um determinado lucro. E por que estudar a teoria dos custos, tá? Como nós vimos, a empresa ela não detém os fatores de produção. Ela tem que comprar uma máquina, tem que alugar um local para ter a empresa, tem que contratar empregados, tem que comprar insumos para a sua produção. Então, essa empresa, essa firma, ela não detém os fatores de produção. Então, a teoria dos custos, ela vai analisar o quê? O custo para comprar esses fatores. Tá? Então, aí a questão do custo total é a soma do meu custo fixo total mais o meu custo variável total. Ok? Ah, professor, o que vem a ser custo fixo e o que vem a ser custo variável? Custo fixo, pessoal, é um custo que a minha empresa ela sempre vai ter, independente do resultado físico da minha produção. Independentemente se eu produzir ou não num determinado mês, por exemplo, tá? Um mês que eu não vou produzir, não vou colher, não vou gerar nenhum produto, não vou colocar à venda nada, nem vou prestar um serviço, eu tenho de qualquer forma esse meu custo fixo. Como podemos ver ali, a empresa não tem o local para ter a sede, então ela aluga o espaço de alguém. Esse aluguel, ele é um custo fixo. Por quê? Porque independentemente se eu produzir 1.000 unidades do meu produto ou 0 unidades do meu produto, eu vou ter que pagar ele todo mês. A manutenção do meu maquinário. Todo mês ali eu tenho que estar pagando um custo, independentemente se eu produzir ou não, para que esse meu maquinário ele continue operando, não fique parado, não diminua aí a minha capacidade de produção. Ok, pessoal? Então esse seria o meu custo fixo, tá? E o meu custo variável? O custo variável é o custo que analisa as variáveis conforme varia a minha produção. Então, conforme eu tenho um resultado físico, quanto mais eu produzir, mais eu vou precisar comprar uma máquina nova, mais eu vou precisar contratar empregados. Então, vejam vocês que os custos variáveis é aquele custo que depende da minha produção. Então, se a minha produção não aumentar, meu custo variável ele vai aumentar? Talvez. Por quê? Porque se eu precisei contratar um empregado novo, precisei comprar uma máquina nova.
Se eu não precisei comprar, meu custo variável vai se manter igual, tá? Só que aqui vamos levar em consideração que a alteração na minha produção e vai acontecer a alteração do meu custo variável. Dei um exemplo ali de se a minha produção aumentar. Se a minha produção diminuir, talvez eu tenha que mandar empregados embora. Então, vai ser uma modificação também no meu custo variável. Tem que pagar as verbas rescisórias, desempregado, né? Então, temos todas essas situações, tá? E a soma de todos os meus custos fixos, vamos colocar alguns exemplos aí. O aluguel, como nós vimos, a manutenção das máquinas, água, luz, telefone, por exemplo, a soma dessas todas vão dar o quê? O meu custo fixo total. E o meu custo variável total é a soma dos meus custos variáveis, aí, empregados, maquinários novos, enfim, tá? Ok? Aí, pessoal, nós vimos o custo total, o custo fixo total e o custo variável total. Nós vamos ter que levar em consideração também o chamado custo médio, tá? Que é a soma do meu custo, tá? Total, dividido pelo total das minhas quantidades produzidas, tá? Então, eu gastei R$ 1.000 para produzir 10.000 quilos de milho, como nós vimos lá no nosso primeiro exemplo. Então, dividiria aí, tá? Daria 1/10. Então, cada 10 unidades eu teria gasto 1 de custo, tá? Vamos manter esse parâmetro, tá? Então, esse é o meu custo médio, é um custo de cada unidade produzida, ok? Beleza? Então, nós vamos ter que analisar aí também os custos médios fixos e os custos médios variáveis, tá? Custo fixo, como nós vimos, ele se mantém fixo. Então, se eu tiver aí um custo fixo de R$ 500, tá? Entre os meus 1.000, se a minha produção for os 10.000, eu vou ter um custo médio fixo X. Analisemos que minha produção ela pode aumentar. Então, em vez de ser 10.000, esse mês foi 12.000. Então, veja que o meu fator de divisão ele aumentou e o meu número de custo fixo se manteve. Então, eu vou ter aqui um custo fixo dentro da equação matemática menor quando a minha produção for maior, tá? Então, nós vamos ter aí uma curva positiva e decrescente. Por que positiva e decrescente? Porque conforme aumentar a produção, o custo fixo vai se manter decrescente, ele vai diminuir, ok? E o custo variável médio, custo médio variável. Bom, aqui neste caso, a minha produção vai se manter igual, meu custo variável provavelmente vai se manter igual. Provavelmente não, ele vai se manter igual. Porém, pessoal, o que acontece com o meu custo variável se a minha produção aumenta? Vamos pegar aí meu exemplo, que o meu custo variável foi de R$ 500 também, tá? Para as mesmas 10.000 unidades. Se as minhas 12.000 unidades aumentarem, vamos colocar aí que o meu custo variável ele vai aumentar de R$ 500 para R$ 600, por exemplo. Então vejam aí que nós vamos ter um custo variável crescente. Beleza?
Então, nós analisamos aí os custos médios, fixos e variáveis. Nós vamos ter aí também, pessoal, o custo marginal. O custo marginal seria o custo para que eu produza uma nova unidade, tá? Aí nós vamos analisar o seguinte, que o custo para eu produzir uma unidade nova, ele vai ser sempre um pouco mais caro do que o das unidades que eu já havia vindo produzir. Então, nós vamos ter aí a seguinte situação. Quanto o meu custo médio for superior ao meu custo marginal, eu vou estar tendo um incentivo, eu vou poder estar produzindo mais unidades. Beleza? Até chegar um determinado momento que esse meu custo médio e o meu custo marginal vão se igualar. A partir deste momento, meu custo marginal vai ser maior do que o meu custo médio. Nesse momento, então, pessoal, eu não vou ter mais um incentivo para produzir, e se eu continuar produzindo, eu vou ter um incentivo para diminuir a minha produção. Por quê? Porque o meu custo médio vai ser menor do que o meu custo marginal, logo eu vou estar perdendo dinheiro. Ok? Levando em consideração em que o custo marginal, como foi dito, é para uma nova unidade, é para sempre estarmos além da margem. Tá ok, pessoal? Aí, pessoal, tá? Nós vimos até então todos os custos, tá? E esses posicionamentos que nós vimos até agora, então, custos aí de curto prazo, tá ok? Aí, nós temos que analisar também um outro ponto aí, que é um ponto que também nos leva em consideração a questão do custo, que é a questão da minha receita, né? Esse é o ponto mais importante da teoria da firma, é a receita, até porque o lucro está dentro da receita, tá ok? Aí a minha receita, então, ela vai ser o que? O preço do meu produto dividido pela quantidade produzida, tá? Então, aí nós vamos achar um preço de cada unidade produzida, e daí para a empresa ter o seu lucro, ela também pode aí estar adicionando o seu lucro, desde que não seja nada fora de uma margem adequada, para que ela possa ter o seu máximo de lucro possível, mas também não causar prejuízos excessivos à consumidor, a pessoa que vai comprar o produto ou que vai se utilizar do serviço que essa empresa vai prestar, tá ok? Aí nós vamos ter, pessoal, a receita marginal, tá? Que é a receita que essa empresa ganha quando ela vai produzir uma nova unidade. Como nós vimos, o custo marginal, custo para produzir uma unidade nova, se eu produzo todo mês 100 cadeiras, tá? Essas 100 cadeiras, cada uma delas tem um custo de R$ 50, por exemplo. Dá um exemplo aí, ok? Para que eu as produza. Se eu for aumentar minha produção de 100 para 101, essa minha cadeira 101, em vez de ela me custar R$ 50, ela vai me custar 55, tá? Veja aí que o meu custo marginal, ele ainda me dá um custo abaixo da minha receita. Então, isso para mim ainda é interessante, ainda tem um incentivo para produzir, tá? Apesar da minha receita aí tendo uma diminuição aí, vocês concordam? Porque se eu tinha uma receita de 100, agora eu tenho essa receita diminuída, com esses R$ 5 a mais que me foi acrescido, ok? Tem aqui tudo certo? Então, se eu vou produzindo novas cadeiras, até chegar em um patamar que o custo marginal da minha cadeira nova, ela vai ser igual à minha receita daquele produto, tá?
Então, eu gastava R$50 para ganhar R$100 por cadeira, tá ok? Beleza? Produzia 100 cadeiras, ganhava R$100 e gastava 50. Tá? Vamos recapitular o exemplo então. Tinha uma produção de 100 cadeiras, elas me custavam 50 e eu as vendia por 100. A minha cadeira 101, em vez de custar 50, custava 55. Então vejam que eu diminui o meu lucro aí, mas continuo tendo lucro. Então eu continuo tendo incentivo para produzir. Então eu vou produzir a cadeira 102, a cadeira 103, até o momento que o custo para produzir da cadeira é o mesmo que o meu valor da minha receita. Então vamos pegar aí, por exemplo, que a minha cadeira 120 chegou até os meus R$100 como custo marginal, tá? Então, a minha receita marginal e o meu custo marginal se tornaram equivalentes. Esse é o meu ponto máximo também, tá, pessoal? A partir desse ponto, meu custo marginal vai se tornar superior à minha receita marginal. Então, aqui, novamente, eu vou ter um problema. Vai ser mais custoso produzir do que eu estou arrecadando. Obviamente, em vez de ter lucro, eu vou ter um prejuízo. Dentro dessa questão, então, eu tenho um ponto de equilíbrio, que é quando o meu custo marginal e a minha receita marginal se equivalem, tá ok? A partir do momento que a minha próxima cadeira começar a custar R$105 e a minha receita marginal, ou seja, a minha receita de cada cadeira continuar sendo R$100, eu não vou mais ter lucro, e sim prejuízo. Dentro aqui, então, eu não vou ter mais um incentivo para produzir, mas sim um desincentivo. Por quê? Porque a minha produção vai começar a me dar prejuízo. Beleza? Aí, pessoal, por fim, tá? Eu vou ter aí meu tamanho ótimo da firma, que daí vai ser a minha análise de todas as curvas de curto prazo. Tá? Então, nós vimos ali as curvas de curto prazo até agora, tá ok? Então, nós vamos ter aí as curvas de custo médio, de curto prazo, que foi todas que nós vimos até agora, produzindo outros produtos, não apenas um produto só, tá? Tendo aí a variação também de todos os meus fatores de produção. Vou chegar até o ponto de equilíbrio, que é o chamado tamanho ótimo da firma, tá? O que seria esse tamanho ótimo da firma? É o ponto onde a firma consegue maximizar os seus lucros e ter o mínimo de custo possível a longo prazo, ou, né, não haver prejuízo, tá ok? Então, pessoal, referente à teoria da firma, eram estes os pontos que eu queria estar passando para vocês nessa aula, tá? E vai ter agora aí uma discussão no fórum, aí tá fomentando o debate para que o nosso conhecimento seja cada vez maior, tá? Esse é um ponto de partida e eu espero que vocês continuem pesquisando assim como nas outras matérias, tá? Isso aí. Até mais. Um forte abraço.